Olá pessoal, bom dia. Neste momento, nós estamos iniciando o nosso curso de Cálculo 1, um curso extra ofertado para o curso de Física, uma disciplina ofertada para o curso de Física. E neste momento a gente está dando início às nossas atividades com a nossa primeira aula, onde nós vamos falar dos números reais, tá? Números reais. Bem, pessoal, em verdade, aqui o que a gente vai fazer é motivar a definição dos números reais, certo? Bem, pessoal, só para início de conversa, nós vamos usar o livro do Guido Rizzi ao longo de todo o nosso curso, que é intitulado como um curso de cálculo 1, volume 1. A editora é o LTC e nós estamos usando a 5ª edição, certo? Bem, pessoal, então como eu disse, para nós começarmos o nosso trabalho, o que nós pretendemos em verdade é motivar a definição do conjunto dos números reais, certo? Então, para isso a gente vai proceder com algumas perguntas, alguns questionamentos iniciais, certo? Em busca de motivar o conjunto dos números reais. Bem, o conjunto dos números reais é um conjunto numérico, como vocês sabem, e assim como ele, tem uns outros conjuntos numéricos, que inclusive são subconjuntos dos conjuntos dos números reais, como a gente vai ver. Então, pessoal, inicialmente a gente apresenta para vocês o conjunto dos números naturais, cujo alguns autores gostam de colocar o zero, Então, ele é o conjunto dos números, digamos assim, inteiros positivos, certo? Então, são números, os seus elementos vão ser 0, 1, 2, 3, só número inteiro, tá? Não tem nada de número fracionário. Então, 1, 2, 3, ele é um modelo matemático para operações de contagem, Operar operações de contagem. Bem, depois destes conjuntos naturais, eu não vou entrar muito nesse mérito de discutir a questão de teoria de conjunto, mas introduziu-se um novo conjunto, que a gente chama de conjunto de números inteiros, denotado dessa forma, tá? Conjunto dos números inteiros. Esse aqui é o conjunto de números naturais, esse aqui é o conjunto dos números inteiros, que em contrapartida, basicamente, possui todos os elementos do conjunto dos naturais, mais os seus simétricos, certo? Então, contém os elementos do conjunto dos números naturais e os simétricos deles, certo? Então, aqui já é o conjunto dos números inteiros, positivos e negativos, certo? E você já observa, que o conjunto de números naturais é um subconjunto do conjunto de números inteiros, certo? Perfeito. Mais além, foi introduzido o conjunto que a gente chama de conjunto de números racionais, certo? Quais são os elementos desse conjunto? Bem, o conjunto dos números racionais, eles vão ser todos os elementos do tipo A sobre B, tá? Onde A e B são números inteiros. Observe, A e B são números inteiros. Então, por exemplo, eu pego dois números inteiros, pego a fração dele, isso ou seja, eu divido um pelo outro e isso dá um número racional, certo? Por exemplo, você pega aqui o 2 e o 3, Então, eu peguei o 2 e o 3. Aí, quando eu faço 2 terços, isso é um número racional. Ou então, 3 sobre 2 é um número racional. Então, cai aqui dentro. E aí, observe que o B precisa ser diferente de zero, porque ele está dividindo aqui a fração. Logo, não existe divisão por zero, então o B precisa ser diferente de zero. Então, pessoal, uma estrutura básica, para a gente entender como esses conjuntos estão dispostos, a gente tem a seguinte relação, O conjunto de números naturais, o conjunto de números inteiros é um conjunto maior, No caso, assim, ele, não vou nem dizer maior, Ele é um conjunto que contém o conjunto de números inteiros, certo? E o conjunto de números racionais, ele também contém o conjunto de números inteiros. Por quê, pessoal? Porque, por exemplo, se o B for 1, você deixar o B1 fixo, Se deixar o B1 fixo, B igual a 1 fixo e varrer o A, fazer o A varrer todo o Z, então todo o tempo, tu vai ter, por exemplo, o A é 2, o B todo o tempo vai ser 1, então isso aqui dá 2, Se o A é 3, então 3 sobre 1 dá 3. Então você pode ver que você pega todos os elementos daqui. Se o A é menos 3 sobre 1 dá menos 3, então tá aqui. Então o conjunto de números inteiros ele está contido no conjunto de números racionais.
certo? Então, a gente tem essa estrutura. Bem, pessoal, mas para esse conjunto dos racionais, a gente define duas operações, certo? Quais são essas operações? É o que a gente chama de soma, né? Ou adição, em alguns casos. Por exemplo, se você tem dois números racionais, você pega dois números racionais. Se eles são números racionais, eles são fração do tipo, por exemplo, A sobre B, C sobre D. E aí a gente já sabe que o B e o D são diferentes de zero, certo? Pela própria definição do conjunto. Logo, como eu somo esses dois elementos, essas duas frações, né? Então, eu quero somar A sobre B mais C sobre D. Bem, por definição, a gente define essa operação da seguinte forma. Eu pego os dois que estão aqui embaixo, multiplico, certo? Isso vai constituir o meu, meu denominador, certo? E pego esse, multiplico por esse e esse por esse. E aí, coloco aqui em cima, ó, AD mais BC, certo? Então, essa é a definição para somar duas frações, certo? Duas frações. Isso aqui é uma coisa básica lá dos cursos iniciais, mas é uma coisa que dá muita dor de cabeça e existe. Muitas das vezes a pessoa erra nessa soma e acaba errando a conta, certo? Então, é basicamente isso, ó. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, dividido por esse vezes esse, certo? Então, é isso, essa é a regra, tá aqui. Tá. E como é que a gente faz para multiplicar duas frações, né? Ou seja, a operação que a gente chama de produto ou multiplicação. Então, você pega dois números racional. E, uma coisa aqui que eu não disse, mas observe que esse número aqui está bem definido e essa fração aqui ainda é um número racional. Por quê, pessoal? Porque, ó, A, B, se esses dois caras são racionais, todos esses caras aqui são números inteiros, certo? A, B, C, D são números inteiros. Então, se eles são números inteiros, multiplicação de dois inteiros dá um inteiro, multiplicação de dois inteiros dá um inteiro, a soma de dois inteiros aqui vai dar um inteiro. Então, essa parcela aqui da soma é um inteiro. E aqui em cima também, aqui embaixo, quer dizer, multiplicação de dois inteiros dá um inteiro, certo? E com a diferença e com a característica de que, como o B e o D são diferentes de zero, então esse produto aqui também vai ser diferente de zero. Então, esse cara aqui é um conjunto é um número racional, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui. Perfeito? E aí, a propriedade da multiplicação, eu quero multiplicar duas frações, basta eu multiplicar o numerador e o denominador e fazer a divisão aqui dessas duas multiplicações, certo? Então, ele vai ser definido dessa forma. A multiplicação dos numeradores pela multiplicação dos denominadores, certo? Perfeito. Só para a gente fixar em memória, olha, observe. Bora somar essas duas frações. 3 sobre 2 mais 5 sobre 3. Então, ó, pela propriedade, isso daqui dá 3 vezes 3, né? Mais 2 vezes 5, tá aqui, dividido por 2 vezes 3. Aí é só fazer as contas e você chega no cálculo. A mesma coisa para a propriedade da multiplicação, basta multiplicar os caras de cima, né? O numerador, 3 vezes 5, dividir pela multiplicação dos de baixo, 2 vezes 3. Dá 15 sobre 6, que pode simplificar aqui por 3, né? E dá 5 sobre 2, tá? Perfeito, pessoal. O fato, pessoal, é que a gente tem uma propriedade, né? O fato é que a gente, por exemplo, imagine que você tem aqui uma reta real, certo? Você tem aqui, desculpa. Você tem aqui essa reta, tá? Essa reta pra gente vai representar a reta real. O fato, pessoal, é o seguinte, que qualquer número inteiro que eu possa imaginar, ou seja, qualquer elemento deste conjunto aqui dos racionais, desculpa, qualquer número racional que eu possa imaginar, eu posso colocar nesta reta, certo? Por exemplo, eu tomo aqui o zero como origem, tomo o ponto 1 aqui, então para mim essa vai ser a minha unidade de medida, desde que eu tenha uma unidade de medida pré-estabelecida. Por exemplo, então esta é a minha unidade de medida, 0, 1. Então esse comprimento aqui vale uma unidade, certo? Eu quero colocar o 2, eu pego a unidade e multiplico por 2, aí vai cair aqui. Eu quero colocar o 3, pego a unidade, multiplico por 3. Opa, desculpa, falei no 3, aí eu coloquei 3 aqui, 2, 3, certo? Aí eu quero colocar o meio, 1 sobre 2. Então, eu pego a unidade e divido por 2. Tá aqui, 1 sobre 2. Certo? Então, eu posso colocar qualquer número racional nessa reta. Tá? Eu posso colocar isso. Então, eu posso dizer que todo número racional corresponde a um ponto na reta real. Certo? Uma reta.
Agora, uma pergunta natural seria tu perguntar o seguinte: e todo número da reta é um número real? Certo? Desculpa, o número real não, o número racional, tá? Desculpa, eu acabei colocando errado aqui. Ou seja, todo número da reta é um número racional? Essa é a minha pergunta, tá? Eu acabei escrevendo errado aqui. Ou seja, vale a recíproca disso que eu estava falando anteriormente, né? Por exemplo, acabamos de ver que todo número racional é um número da reta, né? Que eu acabei de mostrar lá que eu consigo qualquer número racional eu consigo representar naquela reta. Mas será que todo número daquela reta é um número racional? Será que vale a recíproca, né? A gente já sabe que todo nosso racional é um número da reta. Mas todo número da reta é um número racional? É essa que é a pergunta. E é isso que vai motivar a definição do conjunto dos números reais. Certo? Bem, para a gente responder essa pergunta, eu vou deixar ela aqui primeiro quieta, eu vou primeiro fazer um exemplo. Esse exemplo ele diz exatamente o seguinte para a gente, pessoal. Olha, se você tem um número A, né, um número inteiro, então, se este número A ele for ímpar, tá? Se ele for ímpar, então o quadrado dele também é ímpar. Aí eu já logo chamo a atenção. O que é um número ímpar, pessoal? Um número dício ímpar, quando, por exemplo, A é ímpar, se ele é escrito da forma 2K mais 1, onde K é um número inteiro, tá? Então, eu consigo escrever ele 2 vezes o inteiro mais 1. Ou então 2 vezes o inteiro menos 1. Por exemplo, 3 é ímpar, você sabe, né? Por quê? Por exemplo, eu poderia escrever o 3 como 2 vezes 1 mais 1, certo? Mais 1. Observe. Então, ó, esse 1 está fazendo o papel do K, que é o número inteiro. O 5 é ímpar, por quê? Eu posso escrever o 5 como se fosse 2 vezes 2 mais 1, certo? Então, ó, o 2 está fazendo o papel desse K. Então, todo número ímpar eu consigo escrever dessa forma. E todo número K a gente consegue, quer dizer, todo número par a gente consegue escrever ele da forma 2K, certo? Por exemplo, o 4 é par, porque eu posso escrever ele como se fosse 2 vezes 2. O 6 é par, porque eu consigo escrever ele como se fosse 2 vezes 3. Então, todo número par é múltiplo de 2, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Bem, vamos lá. Então, ó, esse exemplo nos diz exatamente o seguinte, ó. Se A é ímpar, o quadrado dele também é ímpar. E o item B diz que se A é par, o quadrado dele é par. Perfeito. Como é que a gente mostra isso? Vamos mostrar a situação A, né? Bem, estamos supondo que o A é ímpar. Então, se o A é ímpar, ele é da forma, como eu estava falando para vocês anteriormente. Ele é dessa forma. Logo, vamos estudar o quadrado dele. Então, elevar aqui ao quadrado é elevar esse número ao quadrado. Então, A quadrado vai ser 2K mais 1 ao quadrado. Aí desenvolve o quadrado da soma, né? O quadrado do primeiro, que é 2K, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá aqui, como o segundo é 1, não coloquei aqui, mais o quadrado do segundo, perfeito. Agora, vamos lá, ó. Desenvolvendo isso daqui, é o quadrado de 2, quadrado de K. Então, vai ficar 4K quadrado, mais, multiplicando isso aqui, mais 4K, mais 1, certo? Perfeito. Eu quero provar, pessoal, que A quadrado é ímpar. Então, eu tenho que escrever ele também dessa forma, certo? Tenho que escrever ele também na forma de 2K mais 1, por exemplo, 2Z mais 1, enfim, não importa. Tenho que escrever ele 2 vezes o inteiro mais 1, certo? Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Observe que eu já tenho 1 aqui, tá? Então, eu vou meio que colocar aqui, como aqui é 4, eu vou colocar 2 em evidência. Então, vou colocar 2 em evidência, vai ficar, para voltar para 4K quadrado, 2K quadrado. Se tu multiplica, dá 4K quadrado. E para voltar para 4K, mais 2K, tá? Mais 2K. Perfeito. E aí, pessoal, isso daqui, ó, isso daqui, né, eu chamo de dizer. Eu chamei isso daqui de z. Então, isso daqui eu estou escrevendo ele na forma de 2z mais 1, certo? 2z mais 1. Mas, para que isso aqui seja um número ímpar, esse z precisa ser inteiro, né? É essa propriedade, ó. Precisa ser inteiro. Aqui tá real, tava pensando besteira, tá? Precisa ser inteiro. Mas é inteiro, porque o K é um número inteiro, tá aqui, ó, K é um número inteiro. Então, se o K é inteiro, o quadrado de um número inteiro é inteiro. 2 vezes o inteiro dá um inteiro. Quando tu soma por mais 2 vezes o inteiro, que é um inteiro também, então isso aqui tudo é um inteiro. Isso aqui vai dar um número inteiro, certo? Então,
o A quadrado, ele é escrito dessa forma, né? 2, eu tava errando bastante. 2Z, tá? 2Z mais 1, onde Z é um inteiro. Portanto, A quadrado é ímpar, tá? Bem, eu não fiz aqui a demonstração do A, mas você pode fazer bem diretamente, tá? Por exemplo, eu quero mostrar que o A é par, então o A quadrado é par. Então, isso é minha hipótese, eu estou assumindo por hipótese que o A é par. Quero provar que o A quadrado é par. Então, o que você faz? Você supõe por absurdo que o A quadrado não é par, tá? Se o A quadrado não é par, né? Então, ele tem que ser ímpar, né? Então, ele precisa ser ímpar. Se ele é ímpar, então o A é ímpar. E aí você constrói um absurdo, certo? Ou então você procede realmente como você fez exatamente a demonstração do item A. Ou seja, se o A só vai substituir algumas coisas, né? Se o A é par, então ele é da forma 2K, tire-se 1, né? Então, se ele é 2K, o quadrado daí vai ser 4K quadrado. E aí você pode colocar o 2 em evidência, vai ficar 2 vezes 2K quadrado, como se 2K quadrado é inteiro, então está escrevendo o A quadrado como se fosse 2 vezes o inteiro, mais 2 vezes o inteiro, certo? 2 vezes o inteiro. Logo, o A quadrado é par, tá? Então, a gente tem esses dois exemplos aí, que é interessante, a gente vai usar ele neste outro exemplo aqui. Bem, este exemplo aqui é o que realmente motiva a nossa definição, a nossa construção do conjunto de números reais, tá? Então, por exemplo, essa equação aqui, ó, x² igual a 2, não tem solução em Q. Não tem solução em Q. E aí meio que caracteriza um conjunto de números racionais como um conjunto incompleto, né? Porque existem certas equações em que o conjunto de números racionais não resolve, né? Então você precisa de um conjunto maior, né? Você precisa encontrar um outro conjunto onde essas soluções estejam bem definidas, né? Onde as equações estejam bem definidas. Então vamos lá. Então, pessoal, para me provar isso daqui, novamente eu vou supor por contradição, tá? A prova por contradição, pessoal, ela caracteriza da seguinte forma. Eu quero provar que uma coisa é verdade. Eu suponho que ela não é, tá? E aí eu chego em algum absurdo matemático. Quando eu falo absurdo, por exemplo, imagine que você provar que 1 é igual a 2. 1 é menor de que 1. Como pode 1 ser menor de que ele mesmo, né? Ou então, sei lá, um absurdo mesmo matemático. Então, quando você chega nesse absurdo, o que você supôs antes como inverdade, na verdade era verdade, entendeu? Então, a prova por absurdo é isso. Então, ó, eu quero provar que essa equação não tem solução em Q. O que eu vou supor? O contrário, eu vou supor que ela tem. E aí, quando eu chegar no absurdo, o que eu supus como verdade não é. Por exemplo, eu não estou supondo que a equação tenha. Eu vou supor que a equação tem solução em Q. Então, isso para mim, neste momento, é a verdade. Ela não tem solução em Q. Eu vou chegar num absurdo. Quando eu chegar nesse absurdo, isso aqui não é verdade. Então, se isso aqui não é verdade, então ela não tem. Aí eu provo que eu quero, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Então, essa é a prova que a gente vai fazer, uma prova por contradição, certo? Então, nós vamos supor que a equação tem, o contrário disso daqui, né? Então, vamos supor que essa equação tem solução em Q. Então, se ela tem solução em Q, essa solução ela é da forma A sobre B, certo? Então, existe uma fração A sobre B, e aí eu posso tomar essa fração na forma irredutível, certo? Sem perda da generalidade. Quando eu falo na forma irredutível, pessoal, significa que essa fração eu não posso fatorar ela, simplificar mais ela, entendeu? Por exemplo, se você pega uma fração 4 sobre 2, ou então eu vou colocar até assim, né? 8, vou colocar aqui, 15 sobre 6, tá? Então, essa fração, ela é redutível, porque eu posso simplificar ela por 3, né? Então, ficaria 5 sobre 2. Mas aí, uma vez que eu simplifiquei ela desta vez, então
vale essa igualdade, certo? E essa aqui é uma fração irredutível, porque eu não consigo mais simplificar ela. Então, é isso que eu estou supondo. Então, sem perda da generalidade, eu posso supor que... estou supondo que a fração, né, ela tenha, né, ela tem uma solução em Q, então vai existir um racional da forma A sobre B, né, aí B inteiros, B diferente de zero, na forma irredutível, tal que esse racional vai satisfazer a equação, ou seja, o quadrado desse racional vai dar 2. Então, essa é a solução, certo? Vai satisfazer a equação. Então, a gente tem que o quadrado de A sobre B é igual a 2. Só que se isso aqui é 2, o que você tira daí, ó? Aí você usa a propriedade de potência aqui, né? Isso aqui é A quadrado, B quadrado, e aí o B quadrado eu posso multiplicar aqui, né? E aí fica, meio pelos extremos, né? Vai ficar A quadrado vai ser igual a 2B quadrado. O que implica que, olha só o que é que está acontecendo aqui, pessoal. O B, né, o inteiro, então B quadrado é um inteiro, ou seja, esse número aqui pertence a números inteiros, certo? Então eu estou escrevendo A quadrado como se fosse 2 vezes o inteiro, certo? 2 vezes o inteiro, não importa que isso aqui é B quadrado, estou escrevendo A quadrado como se fosse 2 vezes o inteiro. O A quadrado é 2 vezes o inteiro, então, pelo exemplo que eu acabei de mostrar lá em cima, o A quadrado é par, certo? Só que, se o A quadrado é par, então o A precisa ser par, tá? Porque o A quadrado só é par se o A é par. Se o A fosse ímpar, o A quadrado seria ímpar, certo? Então, o A quadrado é par, certo? O A quadrado é par, isso implica que o A é par. Perfeito. Se o A é par, então o que a gente tem? O A é escrito dessa forma, né? Ele é 2K mais... É da forma 2K com K inteiro, certo? Estou usando as propriedades, não estou fazendo nada demais. Então, o que seria o quadrado de A nesse caso? Então, passar o quadrado aqui, você passa o quadrado aqui, né? O quadrado de 2K é 4K quadrado, certo? Perfeito. Agora eu vou usar essas duas relações, ou seja, eu vou usar essa daqui, que eu já tinha, ó. Eu tenho que A quadrado por aqui é isso, certo? A quadrado é igual a 2B quadrado. E eu sei que o A é 2K, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui implica que 2B quadrado é igual a A quadrado. Só que, olha, por aqui, né? Por aqui, o A quadrado é 4K quadrado. Então, eu vou substituir. Eu estou substituindo aqui A quadrado por 4K quadrado. Observe. Perfeito. Então, eu repeti essa, né? Tá aqui. E no lugar do A quadrado, eu coloquei 4K quadrado. Perfeito. Agora eu vou tentar isolar o B quadrado. Então, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando aqui e passo dividindo. Quando eu passar dividindo, aqui vai ficar 4 sobre 2, que vai dar 2, né? Então, vai ficar 2K quadrado. Então, observe, o que aconteceu aqui, pessoal? Eu acabei provando que B quadrado é igual a 2K quadrado. Só que o K, olha aqui o K é um inteiro. Se o K é um inteiro, o K quadrado também é um inteiro, certo? O K quadrado também é um inteiro. Se o K quadrado é inteiro, eu estou escrevendo B quadrado como se fosse 2 vezes um inteiro, certo? 2 vezes o inteiro. Então, se o B quadrado é 2 vezes o inteiro, significa que o B quadrado é par, certo? Definição que eu estou usando do exemplo anterior. Então, ó, B quadrado é par. Espera aí. Se o B quadrado é par, então o B é par, certo? Aí a gente prova mais isso. Então, o que a gente provou, pessoal? Que o A quadrado é par e o B quadrado é par. Ou seja, sendo A e B pares, a fração é redutível, o que gera uma contradição, porque eu tinha suposto que ela era irredutível, certo? Então, observe, eu acabei provando que o A e o B são pares, certo? Acabei provando que o A e o B são pares. Porque, olha, se o A é par, então significa, quando eu for fazer A sobre B, se o A é par, ele é 2 vezes o inteiro, por exemplo, K. Se o B é par, ele é 2 vezes o inteiro, por exemplo, 2 vezes um Z, por exemplo. Aí, olha só como é que você está com a sua fração. Essa fração ainda pode ser simplificada por 2, certo? Que daria essa fração K sobre Z. Então, mas o que aconteceu? Essa fração, ela se tornou uma fração redutível.
mas eu tinha suposto que ela era irredutível. Então, eu gerei uma contradição, eu acabei gerando uma contradição, né? Eu acabei chegando numa coisa que não é verdade. Então, o que gerou essa inverdade, né? Foi o fato de eu ter suposto que a equação tem solução em Q. Logo, ela não tem, certo? Então, é isso, pessoal. Essa é a prova por contradição. Espero que vocês tenham entendido. Não vão se assustando, tá? No curso de vocês a gente não cobra muito, né, essas demonstrações, mas também nós não vamos deixar de fazer um curso puramente exemplista, né? Só dando exemplo e resolvendo. Não, né? Vamos tratar um pouco também, comentar um pouco sobre as demonstrações, para quem tiver interesse, enfim, tudo mais. Mas o nosso curso, nas nossas avaliações, eles vão focar realmente mais nos cálculos mesmo, tá? Então, pessoal, acabamos de mostrar que a equação não tem solução em Q. Perfeito, pessoal. Vamos ver geometricamente isso. Bem, observe, pessoal. Observe o seguinte. Geometricamente, pessoal, olha só. Imagine que você tem um triângulo retângulo, cujo os catetos, né, vão ser 1, né? Catetos unitários iguais a 1. Tá aqui, ó. Esse comprimento aqui vale 1, esse outro comprimento aqui vale 1, certo? E aí você tem aqui a sua hipotenusa, tá? A hipotenusa. Então, observe. Pelo teorema de Pitágoras, o que você tem? Que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Perfeito. Então, ó, nesse caso aqui, você tem o quê? Que d quadrado, que está fazendo o papel da hipotenusa, é igual a 1 quadrado mais 1 quadrado. Logo, você tem que d quadrado é igual a 2, certo? D quadrado é igual a 2. Só que a gente acabou de ver acima, no exemplo, que essa equação aqui não tem solução em Q, né? D não pertence a Q, certo? D não pertence a Q, certo? Perfeito. Se o D não pertence a Q, significa o quê, pessoal? Aí nós vamos voltar aqui, só para vocês entenderem. Olha, essa é aquela reta que eu tinha inicialmente, tá? Então, eu construí um número que não está na reta. Por quê, pessoal? Olha só o que acontece. Imagine vocês que você tenha esse número aqui, né? É a hipotenusa. A gente já sabe que esse comprimento aqui não é um número racional. Então, por exemplo, imagine que você pegue uma circunferência de centro aqui nessa origem e esse raio D, certo? Esse raio D. Então, imagine que você tem um compasso, você fixa aqui, né? E aí você traça aqui. Ou seja, o comprimento do raio da circunferência vai ser exatamente isso daqui, ó. Ó, quando você traça, meio que você vai completando a circunferência, na verdade o que está fazendo, está tentando completar a circunferência, está traçando aqui o raio dela, né? O fato é que esse número que ela vai cortar bem aqui, ó, esse número que ela vai cortar bem aqui, ó, que eu chamei de P, tem exatamente esse comprimento D, né? O mesmo raio aqui, ó, é o raio da circunferência, ó. O raio, esse raio aqui, né? É o mesmo raio aqui, certo? É esse mesmo comprimento. Deu para entender? Como tu traça uma circunferência, né? Independente de onde tu esteja, o raio dele é equidistante aqui, né? Então, esse comprimento aqui, ó, que é o raio da circunferência, é exatamente esse aqui. Ou seja, aonde você corta aqui nesse eixo, ou seja, esse comprimento exatamente bem aqui, vale exatamente, né? Vale exatamente a solução dessa equação, que no caso seria D igual a raiz de 2, né? Igual a raiz de 2, certo? Esse número que eu estou cortando aqui, que eu estou chamando de P, seria essa raiz de 2 nesse caso, certo? O fato é que a gente acabou de ver que essa raiz de 2 é a solução dessa equação, que não é um número racional, é um número irracional, certo? Então, respondendo a nossa pergunta inicial, né? A pergunta que a gente fez anteriormente, que é: todo número na reta é um número racional? A resposta é não. Acabamos de construir um número, tá aqui, ó, a gente construiu esse número.
Então, como foi que você construiu? Você pegou um triângulo, você construiu um triângulo retângulo de catetos unitários, e aí você queria calcular, né? Você pela equação pelo teorema de Pitágoras, você viu que o quadrado dessa hipotenusa seria 2, né? O quadrado da hipotenusa seria 2, só que pelo exemplo dessa equação aqui, essa equação não tem solução em Q, né? Não tem solução racional, logo o número que resolve essa equação é um número irracional. E qual é esse número? Vai ser esse número que vai cortar exatamente aqui, tá? Então, esse número aqui não é um número racional, é um número irracional. Então, a gente construiu um número que não está na reta, certo? Mais precisamente, esse número vai ser a raiz de 2, certo? Esse número vai ser a raiz de 2. Então, pessoal, resumo da história, né? Os pontos da reta numérica, que não possuem abscissa racional, são chamados de números irracionais. Todo número que não é racional, observe, todo número que não é racional é irracional. E todo número irracional não é racional. E todo número racional não é irracional. Deu para entender? É como se eles fossem disjuntos. Um é complementar do outro, certo? Se um número está em Q, ele não está em I. Nesse conjunto aqui que eu estou chamando de I, que é um número irracional. Se o número está em Q, ele não é um número irracional, tá? Então, pessoal, esse número P aqui, né, é a intersecção do eixo X com a circunferência de centro em 0 e raio D, tá? Perfeito. Vamos lá, então. Bem, pessoal, então agora a gente já está apto, a gente já viu que o conjunto dos racionais, né, ele não é um conjunto completo e que ele precisa, digamos assim, de uma complementação, que existem números que não são racionais, né, na reta, e aí a gente precisa entender, né, como a gente vai, digamos, juntar todos esses números para que a reta fique bem definida, certo? Todo número, para que todo ponto na reta seja correspondente de um número, e esse número desse novo conjunto seja também um ponto na reta. E esse conjunto que resolve isso é o conjunto de números reais, certo? E como você define o conjunto de números reais? Você define como a união dos racionais e os irracionais, certo? Então, a definição do conjunto dos números reais é exatamente essa união. Ou seja, define o conjunto de números reais como a união dos racionais com os irracionais, certo? E neste caso, todo ponto na reta, né? Porque a gente já viu que os pontos da reta ou vão ser racional ou irracional, certo? Se ele é racional, ele não é irracional. Se ele é irracional, ele não é racional, certo? Então, definindo o conjunto de números reais como essa união, ou seja, os irracionais com os irracionais, todo ponto na reta vai ser um número real e todo número real vai ser um ponto, vai corresponder a um ponto na reta. Ou seja, você vai ter uma correspondência biunívoca, tá? E aí a gente vai ter uma nova representação para esse conjunto, né? Que, por exemplo, a gente já tinha essa representação aqui, né? O natural está contido nos inteiros, o inteiro está contido nos racionais. E agora a gente construiu um novo conjunto, que é o conjunto de números racionais, e eu disse que eles são disjuntos, esses dois conjuntos, ou seja, todo elemento daqui não é elemento daqui, todo elemento daqui não é daqui, e a união desses dois forma o conjunto de números reais, tá? Então, eu espero que tenha todo mundo entendido. E sobre esse conjunto de números reais, a gente define duas operações, né? Mais precisamente a operação da soma e da multiplicação, e além disso, a gente define uma relação de ordem, que é o que vai nos permitir comparar dois elementos, né, desse conjunto. Por exemplo, qual é o maior, qual é o menor, né? Quando o número é positivo, quando ele é negativo. Então, através dessa relação de ordem, você compara, né? Faz isso. Então, essa quadro para aqui, né? Ou seja, o conjunto de números reais, a operação da soma e da multiplicação, junto com a relação de ordem, satisfaz diversas propriedades, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas eu deixo como tarefa vocês, né? Estudar essas propriedades listadas no livro do Guidorize, tá?
Lá no capítulo 1 do livro, a gente vai ter essas propriedades listadas, tá? O fato é que elas vão satisfazer essas propriedades, como mutativa, associativa, existência do elemento neutro, de inverso, e distributiva, tá? Então, vai ter várias propriedades, tanto para a soma como para o produto, em que é uma coisa que dá para ler, né? Dá para ler lá no livro e entender bem, de forma bem clara, tá? Então eu deixo como essa tarefa para vocês verem lá essas propriedades no livro do Guidorize. E mais uma vez, logo frisando desde agora, que o professor, digamos assim, no nosso curso é o livro, tá? Então, por mais que eu vou dar uma resumida no livro, dar uma compactada nele, mas leia um livro que tem muitas informações além lá que pode beneficiar você no decorrer do curso, tá? Então era isso e até a próxima.